Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jabó, que vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Não se esqueça, você já se inscreveu? Se não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Deus, Ele nos conhece de uma forma maravilhosa. Nós não precisamos disfarçar, nós não precisamos ser quem nós não somos. Vamos ver sobre isso logo após a vinheta. E Deus, Ele sabe que passamos por momentos difíceis. Deus sabe que muitas vezes nós precisamos ser animados ou reanimados. Vamos ao tema de hoje. Sendo animado por Deus. O nosso texto base está em Gênesis capítulo 15, verso 1, que diz assim: Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Olha que texto maravilhoso. Quando Deus ele fala isso para Abrão, Abrão tinha um contexto, e é um contexto que ele tinha acabado de ser vencedor. Mas nós vemos que existem momentos na vida da pessoa que a pessoa passa por tristeza, passa por angústia, passa por aflições. Mas aí hoje a gente vai aprender com Abraão, o pai da fé, um exemplo de homem, um exemplo de fé, um exemplo de esperança. Tiago capítulo 2, verso 21 diz assim: Ora, não foi Abraão nosso pai na fé, justificado por obras, quando ofereceu seu próprio filho Isaque sobre o altar? Então nós vemos um homem que é o nosso exemplo, que é pai da fé, e este homem, ele era um homem que ele conviveu com pessoas idólatras. O próprio pai dele adorava outros deuses. Josué 24:2 fala assim: Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Mas Deus ele é tão lindo que mesmo nós estando no meio de uma geração corrompida, de uma geração que não serve a Ele, Deus conhece o nosso coração. E a misericórdia do Senhor alcançou a Abraão. E Deus lhe faz promessas. Deus faz promessas a Abraão. Gênesis 12, de 1 a 3, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão, em obediência a Deus, ele sai de Harã, sai com 75 anos de idade. E mais tarde, ele precisou ser encorajado por Deus. Nós vamos entender que tem horas, porque somos seres humanos, o Senhor Todo-Poderoso nos conhece e Ele mesmo precisa estar nos animando, assim como Ele fez com Abraão. O salmista Davi, no Salmo 27, verso 14, fala assim: Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. E nós vemos que Abraão, ele teve essa necessidade de ser fortalecido em Deus, de receber coragem de Deus. Mas qual era a questão? Ele precisava aprender a esperar no Senhor, porque Deus é Deus que faz promessa, e o Deus que faz promessa, ele cumpre. E Deus, para ele animar a Abraão, ele se mostra em visão para Abraão e ele fala: Abraão, não temas. Vamos parar um pouco para pensar. Abraão, o homem que foi o pai da fé, ele precisou ser animado. E Abraão, embora a gente não saiba qual foi o motivo que estava acontecendo, nós temos algumas hipóteses. Alguns teólogos, por exemplo, eles sugerem que foi o fato dele não ter filhos, porque nos versículos posteriores ele trata sobre esse assunto com Deus. Outros já falam que Abraão, após vencer aqueles reis e trazer Ló,
Ele foi um homem que teve medo daqueles reis que ele derrotou virem e se vingar dele, mas isso são suposições. E Abraão, quando ele volta com despojo da guerra. Ele poderia ficar com ele, mas ele não quis. Ao contrário, ele abriu mão desses bens materiais que era até por direito dele. E ele foi abençoado por Melquisedeque. Gênesis 14, verso 19 e 20 fala assim: e abençoou-o e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Nós vemos como Deus usa o pequeno para abençoar todo um povo. E Deus fez isso com Abraão. Foi Deus que engrandeceu Abraão. E Abraão, ele havia sido abençoado, nós vimos agora há pouco, por Melquisedeque, mas antes, no capítulo 12, ele foi abençoado pelo próprio Deus. E agora, no capítulo 15, ele está sendo animado por Deus. Eu parei um pouco para pensar. Tem pessoas que recebem promessa de Deus e elas não conseguem ir até o final. É por isso que Deus nos dá temas para fazermos os nossos estudos, para meditarmos na palavra dele, para nos reanimarmos nele. E Gênesis 15, verso 1 diz assim: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas. É muito importante, diante de circunstâncias desfavoráveis a nós, não nos deixarmos abalar. É muito importante não termos medo das circunstâncias, porque nós vamos ver que Deus, quando ele fala para Abraão, ele fala para ele reanimar Abraão, mas também Deus falou com o filho de Abraão, Deus falou com Isaac. Gênesis 26 e 24 diz assim: naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de teu pai Abraão, não temas, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. E a gente vê Deus novamente reafirmando a aliança que ele tinha feito com Abraão e falando isso para o filho dele, Isaac. Mas Deus também fala para Jacó. Vamos ver Gênesis 46, verso 3. E disse: eu sou o Deus de teu pai, não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Que Deus tremendo é esse? É um Deus que fala para você hoje, neste momento: não tenhas medo, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Moisés, ele precisou falar o que Deus havia dito para ele, para o povo, para animar o povo. Êxodo 14, 13 fala assim: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Às vezes a gente olha esse versículo e a gente vê o compromisso de Deus com o povo dele. E nós olhamos para nós. Nós somos o povo do Senhor. Nós sabemos que também o Senhor, ele nos reanima, ele nos ajuda e ele nos fortalece. Sabe quem falou para Deus que não tinha medo? Davi, no Salmo 23, verso 4, que diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Em outra versão fala: me consolam. Então nós vemos que Deus, ele falou com Abraão, para Abraão não ter medo. Deus falou para Isaac não ter medo. E Deus falou com Jacó, para Jacó não ter medo. E aí a gente vê que Davi fala isso para o Senhor, que ele não precisava ter medo, porque o Senhor estava com ele, porque o Senhor conduzia ele, porque o Senhor sustentava ele. E nós vemos agora Deus falando comigo, Deus falando com você através do profeta Isaías. Isaías 41, 10 e 13. Por isso, não temas, porque estou contigo. Não te assustes, porque sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita e te declaro: não temas, eu te ajudarei. Olha como o Senhor fala conosco neste momento. Não precisamos temer más notícias, não precisamos temer as adversidades. O que nós precisamos entender é que o Senhor,
está conosco. O que nós precisamos é aprender a descansar e a confiar no Senhor. E aí a gente vê que no versículo base, Deus ele fala justamente para Abraão: não temas, eu sou. Olha que tremendo, Deus se apresenta assim a Abraão: eu sou. Mas ele fala justamente essa palavra eu sou para Moisés. Êxodo 3,14, a gente vê Deus falando: então afirmou Deus a Moisés: eu sou o que sou. É o Todo-Poderoso. É Deus mostrando para nós que nós não precisamos temer, assim como ele falou com Abraão, porque ele é todo-poderoso, porque ele é Deus, porque ele é soberano, porque todas as coisas estão diante dele. Êxodo capítulo 6, verso 2 e 3. Disse mais Deus a Moisés: eu sou Yahvé. Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Yahvé, não lhes fui conhecido. Aí a gente para um pouco e a gente vê ele, o Senhor, é o eu sou, o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, o Deus maravilhoso, o Deus misericordioso. Isaías, no capítulo 45, versos 5 e 6, ainda fala assim: eis que eu sou Yahvé, o Senhor, e não existe nenhum outro além da minha pessoa, não há Deus, para que saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. E você serve a este Senhor. Você serve o Deus Todo-Poderoso. Você serve aquele que não tem impossível. Você serve aquele que está no controle de todas as coisas. E nós vemos que Jesus, ele fala também que ele é o eu sou. João 8,58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos asseguro, antes que Abraão existisse, eu sou. É lindo você entender que o eu sou, ele está contigo. É lindo você entender que o eu sou é de eternidade. Eternidade é aquele todo-poderoso. E ele falou assim para Abraão: Abraão, não temas. Eu sou o teu escudo. Olha como a gente pega para nós também. O Senhor é um escudo. Escudo é uma arma de proteção. Escudo é quando Deus fala assim: eu sou o teu protetor. Eu sou o protetor de Abraão. Sabe quem reconhece que Deus é escudo? Davi, em 2 Samuel, capítulo 22, verso 2 e 3, diz o cântico de Davi: o Senhor é meu penhasco e minha fortaleza, quem me liberta é o meu Deus. Nele me abrigo, meu rochedo, meu escudo e o meu poder que me salva. É o poder dele, é Deus, minha torre forte e meu refúgio. Que versículo maravilhoso, é um versículo para você escrever, é um versículo para você ter diante de você, que o Deus Todo-Poderoso, ele é uma rocha, ele é um penhasco, ele é fortaleza, é o Deus que liberta. Quando Davi fala assim: é meu rochedo, é meu abrigo, é meu escudo. Você olha para situações e você fala assim: não importa o que está acontecendo, importa que eu tenho um refúgio, e esse refúgio é o eu sou, que é o Deus Todo-Poderoso. E Salomão também reconhece que Deus é o escudo. Eu vou citar, por exemplo, Provérbios, no capítulo 30, verso 5, que fala assim: a palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele, olha que tremendo, ele é o Senhor, é um escudo para quem nele confia totalmente. Eu sei que você pode, em momentos da adversidade, falar assim: parece que eu não estou confiando totalmente, parece que eu não estou conseguindo confiar em Deus. Mas eu falo para você, é necessário colocar no Senhor a tua confiança, a tua esperança, mesmo que você ache que é pouca, coloque no Senhor, porque o eu sou é aquele que vai te ajudar, porque o eu sou é aquele que te sustenta, é aquele que te fortalece, é aquele que, como um escudo, te protege. Gênesis 15, o versículo 1, só a parte B, Deus fala assim para Abraão: eu sou o teu grandíssimo galardão. Eu parei para pensar, Abraão, ele fala com Deus.
Abraão, ele tinha relacionamento, ele tinha intimidade com Deus. Ele poderia conversar, falar aquilo que ele pensa, mas ele tinha um amor reverente, um amor respeitoso a Deus. E nós precisamos, assim como Abraão, fazermos assim. E a gente vê que no capítulo anterior, que é no capítulo 14, Abraão, ele não quis despojo de guerra. Ele não quis os bens materiais que ele poderia ter tido. Ele batalhou contra 4 reis, ele venceu, ele e os homens dele. Mesmo o próprio rei de Sodoma falando para ele, oferecendo para ele todos aqueles despojos, ele não quis. Olha como a gente aprende. Gênesis 14, 22 e 23. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato eu não tomarei coisa alguma de tudo que é teu. Ele falando para o rei de Sodoma, para que não digas eu enriqueci a Abrão. Ele sabia que tudo que ele tinha era o Senhor que dava, que tudo que ele tinha era o Senhor que sustentava, era o Senhor que multiplicava. Ele não estava interessado naquelas coisas que não pertenciam a ele. Como eu aprendi quando eu vi a atitude de Abraão nesse versículo. É quando nós olhamos para nós, será que o nosso olhar está fixo somente em ter as coisas aqui desta terra? Então ele fala para Abraão: eu sou a tua recompensa. Sabe quem fala assim para Deus? Jeremias, Lamentações 3:24. Olha só, sendo assim, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele depositarei toda a minha esperança. A gente olha esse versículo e a gente fala: Senhor, seja a minha porção. Senhor, que os meus olhos sejam para a tua glória. Senhor, que o meu coração seja para te glorificar. Que as coisas que o Senhor me dá aqui, as coisas que o Senhor me acrescenta aqui, seja, Senhor, para a tua glória. E quando a gente vê Jeremias falando assim: olha, eu não preciso de nada, porque o que eu tenho é o Senhor. E é tudo que eu preciso ter. Mas Davi também, ele fala que o Senhor é a recompensa dele. Salmo 16, verso 5. Senhor, tu és a minha parte na herança e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. E nós precisamos aprender a ser assim. Nós precisamos aprender a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as coisas é o Senhor que vai acrescentando. O Senhor vai dando sabedoria. O Senhor vai dando estratégia. O Senhor vai dando graça. E quando a gente vê como nós ficamos satisfeitos com o que o Senhor tem nos dado. O salmista, no Salmo 119, 57, ele fala: tu és a minha herança, Senhor. Prometi obedecer a tua palavra. Nós vemos nesse tempo que nós vivemos, as pessoas, elas se esforçam tanto para ter poucas coisas aqui. E a gente vê o salmista, nós vimos, por exemplo, Davi, nós vimos Jeremias falando que o Senhor é a herança, que o Senhor é a recompensa. Ter o Senhor presente na vida é uma recompensa, é uma herança, é maravilhoso. E quando a gente vê, quando Deus fala justamente para Abraão: eu sou a tua recompensa, Abraão, ele ficou bem servido, porque a gente olha assim, o meu olhar vai estar no quê? Hebreus 10:35 diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque Deus fala para Abraão: eu sou a tua grandiosa recompensa. E a gente vê que essa intimidade, essa liberdade que Abraão teve de falar com o Senhor, falando com o Senhor como conversando com um amigo, se colocando para o Senhor, falando da tristeza que ele não tinha filho, que a promessa que Deus havia feito, Deus ainda não tinha cumprido, ele podendo desabafar, podendo falar com o Senhor. Isso é ter o Senhor ao nosso lado. E Deus consolou Abraão. Deus mostrou que ele estava com Abraão. E pelo fato dele estar com Abraão, ele tinha promessa maravilhosa. Esse grandioso galardão, Deus estava mostrando para Abraão a bondade do próprio Deus. O salmista Davi, no Salmo 5, verso 12, fala assim: em verdade, Senhor,
Tu abençoas o justo e como escudo o cercas da tua benevolência. Deus cerca o justo com a bondade dele, mas o nosso coração tem que estar no Senhor, o nosso olhar tem que estar fixo no Senhor. É importante nós trabalharmos, nós batalharmos aqui, porque nós temos que nos esforçar. E olha, nós temos o melhor do Senhor, mas o melhor do Senhor na vida do crente, além de ser a presença do Senhor aqui nesta terra, além do Senhor nos abençoar aqui nesta terra, ainda o Senhor tem promessa de vida eterna para cada um de nós. Isto é um consolo, isto é um conforto, porque nós sabemos que Deus tem preparado algo para nós, como a própria Bíblia fala, que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, de tão tremendo, de tão maravilhoso é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Assim como Deus falou com Abraão, Deus animou Abraão, Deus consolou Abraão, Deus fortaleceu Abraão. Nós precisamos também sermos fortalecidos, animados, consolados pelo Senhor. Abraão, ele teve uma visão. E nós temos a palavra. É a palavra que o Senhor fala conosco. E o que o Senhor fala conosco neste momento está em Deuteronômio capítulo 31, verso 6. Sede fortes e corajosos, não tenhais medo, nem fiqueis aterrorizados diante delas, porque Yahvé, vosso Deus, é quem vai convosco. O Eterno nunca vos deixará, jamais vos abandonará. É importante nós entendermos isso. Nós precisamos fazer a parte da gente. Nós precisamos nos esforçar, mas nos esforçar no Senhor. Nós precisamos ser fortes porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós precisamos ser corajosos para enfrentar as adversidades. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele está conosco e Ele não nos deixará e nem nos abandonará. Deuteronômio 32 e 4, Moisés ainda fala: Ele é a nossa rocha, suas obras são todas perfeitas e os seus caminhos todos são justos. Todos os caminhos do Senhor são justos. Deus é fiel e jamais comete erros. Deus é bom, sábio e justo. Aí nós entendemos que nós temos um Deus que a nossa rocha é nossa, é para nós. É um refúgio, é um abrigo, os caminhos dele são perfeitos, ainda que nós não entendemos o caminho do Senhor, mas nós precisamos estar olhando firmemente para o Senhor, porque assim como Deus consola Abraão, Deus consola cada um de nós, assim como Deus abençoa Abraão, Deus nos abençoa. Deuteronômio 33 e 29 ainda diz assim: como tu és bem-aventurado, ó Israel, quem é como tu, ó povo cuja salvação vem do Senhor? Ele é o teu abrigo, o teu socorro e a tua espada vencedora e gloriosa. Aí nós paramos para pensar como nós somos bem-aventurados. Como nós temos um Deus que é a nossa salvação, que nos fortalece e nos faz entender que o socorro, que a ajuda, que o alívio, que o consolo vem dele. Ele é o nosso abrigo. Que você possa deixar Deus ser o teu abrigo, que você possa buscar sempre socorro no Senhor, porque ainda o versículo fala: e a tua espada vencedora e gloriosa, o Senhor que nos faz vencer. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link sobre a fidelidade de Eliezer, que era o mordomo de Abraão, e firme na promessa, para nós não perdermos o nosso foco, termos promessa, termos esperança, termos o Senhor conosco. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus, Deus te abençoe.